especificamente agora dessas duas últimas demarcações e do aspecto jurídico dessas demarcações, o primeiro ponto que tem que ser abordado, que tem que ser levado em consideração pelos produtores que são afetados pela demarcação é o fato de que está indevido o prazo para a defesa administrativa, que é o prazo de 90 dias para apresentar a defesa administrativa na FUNAI. Esse é o primeiro ponto. Segundo, que defesa administrativa é essa que precisa ser apresentada à FUNAI? É uma defesa administrativa que envolve tanto o aspecto jurídico quanto o aspecto antropológico. Porque, na verdade, o que se está a fazer nesse momento e nessa fase do processo é combinar justamente o relatório circunstanciado, que é o laudo elaborado por um antropólogo contratado pela FUNAI para demarcar. Então, muito embora existam aspectos jurídicos que podem ser atacados, como o marco temporal, como o caso de ampliação de reserva indígena, se for a hipótese de uma dessas demarcações, é um momento em que a análise antropológica sobressai em interesse, porque você precisa ter alguns aspectos pontuais questionados dentro dessa defesa, no momento da defesa administrativa. E, obviamente, que esses aspectos antropológicos podem ser adicionados às questões jurídicas. Qual é o rito, qual é o procedimento? Depois de apresentada essa defesa, nesse momento agora pelos produtores afetados, o processo vai ao Ministério da Justiça, que aceita ou não, declara ou não a portaria como a área sendo indígena. E aí eu vou fazer só um breve também parênteses para trazer uma outra informação do ponto de vista político, que pode ou não trazer resultado, que é a atuação que a Frente Parlamentar da Agricultura em Brasília, a FPA, tem feito junto ao novo ministro da Justiça para que ele reveja todos os atos que foram praticados nos últimos 20 dias antes da saída da presidente antes da saída da presidente. Na verdade, o que se está tentando discutir, o que se está tentando fazer do ponto de vista político é fazer que o ministro cancele as portarias que foram publicadas pelo ministro Eugênio Aragão, também antes de sair, e também determine ao novo presidente da FUNAI que reveja os atos, ou que ele mesmo, na qualidade de ministro da Justiça, mande voltar esses atos para serem praticados. Há também uma demanda muito forte por parte da FPA, no sentido de fazer valer a redação daquela portaria 303 da AGU, que foi publicada logo depois que teve o julgamento de Raposa Serra do Sol, o que faria com que, em tese, as autarquias federais, aí no caso a FUNAI e a própria AGU, ficassem obedientes àquela decisão do caso Raposa Serra do Sol, que do ponto de vista de mérito aqui resolveria a situação de todos os envolvidos aqui. Mas é óbvio que essa é uma pressão política que vem sendo feita. O ministro da Justiça já sinalizou no sentido de que reverá esses atos, mas rever os atos não significa anular, significa dizer que eu vou olhar de novo e pode ser ou não que depois dessa nova virada eu faça uma revisão. Mas como nessas questões existem aspectos políticos que fogem completamente à nossa análise, à nossa visão, isso tem que ser analisado dentro de cada caso concreto, saber, e não gerar, na minha opinião, uma expectativa indevida de que, do ponto de vista político, essa questão vai ser resolvida. O momento agora é de tomada de decisão, o momento agora é de uma posição, seja no processo administrativo, seja em eventuais processos judiciais, para a defesa do interesse de propriedade, do direito de propriedade desses produtores afetados. Muito bem. Essa defesa administrativa que vai ser apresentada então agora, ela vai depois para o ministro, e o ministro toma a decisão de acatar ou não as defesas. Se ele acata as defesas, ele pode mandar o processo voltar para a FUNAI na fase administrativa, pode até eventualmente declarar que a terra não seria indígena, mas ainda que tenha havido essa mudança, o histórico mostra que nós não temos exemplos de revisão desse sentido de ministro que em uma própria decisão administrativa tenha dito que uma área não seja indígena, ainda que esse ministro não seja vinculado ideologicamente à questão indígena. O motivo pelo qual eu reforço que esse momento é um momento de coleta de documentos, de coleta de provas por parte dos produtores com relação à cadeia dominial,
sobretudo comprovações de que nas propriedades especificamente consideradas não há situação de resistência ou de retirada ou de invasão no período próximo ao 88, porque a questão do marco temporal é uma questão de prova, enfim. Criação de um contexto de provas que podem ser utilizadas tanto na defesa administrativa como também na própria ação judicial. Por que na ação judicial? Porque no nosso entendimento, aqui entendimento que vem sendo discutido na federação já há algum tempo, há a necessidade da judicialização, sobretudo pelo fato de que a expectativa e o histórico das decisões administrativas mostram que os produtores rurais dificilmente vão ter êxito, vão ter sucesso no processo administrativo. Não é por isso que vai deixar o administrativo de lado. Tem que fazer a defesa, tem que apresentar contralaudo, tem que se manifestar. Mas a judicialização também acaba sendo uma necessidade, sobretudo nesse momento. Por que sobretudo nesse momento? Porque quando nós começamos a discutir isso, há mais ou menos uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, nós ainda não tínhamos um posicionamento claro do Poder Judiciário com relação à demarcação de terras. Acolhiam-se esses laudos antropológicos que são produzidos hoje e a fragilidade desses laudos, até para eu que não sou da área, que sou leigo do ponto de vista antropológico, me parece bastante evidente, porque o antropólogo ele vem dizendo ali, não, porque os índios em 1810, em 1820, depois em 1920, e reconhece que de fato desde 1915 eles não estão mais na área, mas vem dizer, não, mas na verdade eles sempre tentaram reocupar essas áreas, e no processo administrativo não tem nenhuma prova nesse sentido, não há nenhuma demonstração específica nesse sentido. Ou seja, os laudos antropológicos que são produzidos por esses antropólogos coordenados pela FUNAI, contratados pela FUNAI, coordenadores do grupo de trabalho do GT, tem um viés que permitiria concluir que a constatação de que uma terra é indígena poderia retroceder a um período tão pretérito, tão antigo, que na verdade nós desconsideraríamos o marco de 88. Por isso hoje a importância do posicionamento do judiciário em reconhecer que terra indígena é só aquela que estiver ocupada em 88. Este é um ponto da máxima importância hoje, porque é um posicionamento que tem sido reiterado e ratificado em várias decisões judiciais. É o que nos fornece hoje uma tranquilidade, não no sentido de não nos preocupar, mas uma menor intranquilidade com relação ao resultado futuro, sabendo todos nós que esse resultado é difícil por vários motivos. É difícil pelo tempo, porque na verdade são processos judiciais que vão demandar aí seguramente de 10 a 20 anos, vamos colocar uma média aí de 15 anos de processo. Então é um período muito extenso que nós temos que pensar que a ação tem que ser proposta na primeira instância, ela vai para o TRF, que é a segunda instância, obrigatoriamente vai passar pelo STJ e sobretudo vai morrer no STF, que é realmente a corte judiciária que tem a responsabilidade e a faculdade de dizer a última palavra sobre a questão constitucional. Então, ou seja, não é um processo fácil, por mais que hoje nós tenhamos decisões favoráveis que nos forneçam um pouco de segurança jurídica, até alcançá-las leva-se muito tempo. E aí, com um agravante que infelizmente nós temos verificado, que são as invasões de propriedades, né? Ou seja, muitas das vezes nós temos produtores rurais que possuem decisões favoráveis, reconhecendo que as áreas não podem ser consideradas indígenas, mas acabam tendo o que vem ocorrendo hoje em nível nacional, não é nem só em Mato Grosso do Sul, o que as comunidades indígenas costumam chamar de autodemarcação, ou seja, eles desconsideram as decisões judiciais, desrespeitam as determinações do Poder Judiciário de desocupação ou de não invasão e acabam por invadir essas propriedades. E aí, um agravante a mais: se nós tivéssemos decisões judiciais determinando a reintegração de posse, seria um alento, mas nós até conseguimos em primeiro grau. Temos uma notícia recente agora de Vidauana que foi proferida uma decisão deferindo a reintegração de posse, mas temos, enquanto federação, uma preocupação muito grande
com o posicionamento que vem sendo adotado no Supremo Tribunal Federal sobre essas questões, porque tem sido inúmeras as decisões judiciais lá proferidas, determinando a suspensão de ordem de reintegração de posse. Então, em resumo, você consegue eliminar em primeiro grau, às vezes consegue em segundo grau. O Ministério Público Federal, a FUNAI ou a própria Advocacia Geral da União utilizam-se de recursos destinados ao Supremo Tribunal Federal, inclusive de viabilidade processual muito questionável, mas o fato é que o presidente do Supremo tem proferido várias decisões que, sob a ameaça por parte dos indígenas de resistir ao cumprimento das ordens judiciais, suspende-se a ordem de reintegração de posse, e aí o produtor rural realmente amarga talvez o pior resultado que poderia vir, que é a situação de ter uma demanda judicial em andamento, com toda a angústia e ansiedade que o tempo de processo trazem, e desapossado da sua área, sem poder explorar o seu imóvel, fora as questões de segurança. Então, a federação tem atuado bastante nesse sentido. Nós temos feito uma atuação junto aos ministros do Supremo, de levar memoriais, de pedir audiências e participar de audiências, inclusive junto com a CNA, para tentar fazer esse esclarecimento sobre a importância de que essas ordens de reintegração de posse sejam efetivamente cumpridas, para que nós possamos ter tranquilidade e segurança jurídica, enquanto se aguarda este posicionamento final de mérito, que é a declaração de que essas terras não podem ser consideradas ilícitas. Então, pode parecer até um pouco repetitivo, porque esse é um discurso que vem sendo reiteradamente colocado quando se trata da questão indígena. O marco temporal hoje é o grande trunfo que a classe produtora tem, considerando-se a realidade fundiária do nosso estado. Então, se eu pego um laudo antropológico como esse, publicado pela FUNAI recentemente, em que o próprio antropólogo reconhece que os índios deixaram a região na década de 1920, eu tenho um posicionamento jurisprudencial em sentido contrário, dizendo que só em 88 que pode se caracterizar a terra indígena. Como que eu posso admitir, então, que um antropólogo pago com dinheiro público, na verdade, profira um laudo em total descompasso com esse posicionamento jurisprudencial? Até é um caso de se pensar em hipóteses de responsabilização pessoal destes próprios antropólogos, que é o que nós estamos fazendo na CPI hoje lá da FUNAI, para tentar avaliar a conduta deles individualmente, porque na verdade, ao assim fazer, eles não só desrespeitam decisões judiciais, mas sobretudo instauram insegurança jurídica, e muito mais do que isso, geram expectativas indevidas na própria comunidade indígena. Porque eu acho que é importante pensar olhar com a visão do lado de lá, porque aqueles que pretendem ou não pretendem, independente dos motivos dessa demarcação, para aquele que vai ser o beneficiário, ele recebe uma falsa expectativa de que aquela questão dele, no fundo, ele vai conseguir, quando já se sabe, lá no final do processo, que a solução vai ser negativa e que ele não vai conseguir aquela demarcação. Então, somente para finalizar a minha participação e depois me colocar à disposição dos senhores para eventuais questionamentos, reforçar que, do ponto de vista jurídico, o que precisa ser feito nesse momento é a apresentação de defesa administrativa no prazo de 90 dias a contar da publicação do laudo. Essa defesa administrativa tem aspectos tanto jurídicos quanto antropológicos, de modo que é importante a apresentação de contralaudo ou de um laudo que faça a impugnação do trabalho do antropólogo da FUNAI, e também a judicialização, que é a discussão dentro do Poder Judiciário, no Poder Judiciário, com o objetivo de defender a legitimidade do título que vocês têm e que está sendo colocado em risco pela decisão da FUNAI, né? E, obviamente, com identificação de falhas, a federação, nós estamos estudando algumas possibilidades de ação coletiva, mas, independentemente de qualquer atuação da federação, este é o momento em que eu já tenho produtor individualizado e é necessário que esses produtores tomem as medidas cabíveis.